Muita coisa aconteceu nas últimas horas, desde a publicação do nosso último vídeo aqui no canal Vene Casagrande. Flamengo enviando uma nova proposta pelo atacante Caio Jorge, mais de 190, na verdade quase 200 milhões de reais pelo atacante Caio Jorge. O Flamengo já tem a resposta, o Cruzeiro já tomou a decisão. Nós vamos trazer todos os bastidores dessa situação. Tem também Flamengo com um sim do Marcos Antônio. Marcos Antônio disse sim ao Flamengo. O que falta agora para o jogador deixar o São Paulo, se transferir para o Flamengo? Nós também vamos trazer essas informações no vídeo de agora. Antes, só trazendo uma informação sobre a Supercopa do Brasil. O meu amigo Vessone, lá do portal Meu Timão, ele disse o seguinte: lados definidos. Em sorteio realizado nessa quinta-feira em Brasília, ficou definido o lado das torcidas de Corinthians e Flamengo na Arena Mané Garrincha. Sul e Oeste, lado corintiano. Norte e Leste, lado rubro-negro. O duelo, válido pela Supercopa do Brasil, será no dia 1º de fevereiro, em um domingo. Ainda não há informações sobre ingressos. Então, tá aí a informação para quem quer ir ao jogo, para quem vai acompanhar em loco essa partida entre Flamengo, Corinthians e Flamengo. Galera, embora seja ainda férias para o elenco, mas teve jogador voltando já nessa sexta-feira, o atacante Pedro. Ele participou de atividades físicas lá no CT Ninho do Urubu, se reapresentou antes do previsto. Lembrando que a previsão é para o dia 12 de janeiro, ou seja, na próxima segunda-feira, e o Pedro marcando presença lá no CT Ninho do Urubu e já iniciando a sua pré-temporada. Pois é, seria isso por conta do interesse do Flamengo em Caio Jorge? Acho que não. O Pedro é um cara extremamente profissional, sempre mostrou profissionalismo na carreira dele. Inclusive, ele voltou de uma grave lesão no joelho antes do tempo, muito por conta do profissionalismo dele durante a recuperação, mas o Flamengo ainda insiste em Caio Jorge e fez uma nova proposta pelo atacante do Cruzeiro. A informação foi publicada primeiro pelo Rodrigo Matos, do portal UOL. Eu confirmei ainda ao vivo lá no SBT Sport Rio. A gente trouxe a informação ao vivo lá, mas já tem a resposta. Mas vamos por partes. Para quem não viu essa informação, o Flamengo apresentou uma proposta em dinheiro, ultrapassando 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Eu falo em dinheiro porque a proposta anterior era de 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Agora, só cash, só dinheiro. Então o Flamengo mandou papel timbrado. Da última vez tinha sido de boca, ó. O BAP ligou para o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e falou: Pedrinho, tô a fim de pagar isso aqui, ó. E aí, topa fazer negócio? E o Pedrinho respondeu. Estando, galera, embora eu tenha visto aí algumas pessoas da mídia, sobretudo mídia mineira, dizendo que a relação Flamengo-Cruzeiro estava estranha, que isso estava arranhada. Gente, a relação é muito boa. A relação do BAP com Pedro Lourenço é muito boa. Não tem isso de relação arranhada, pelo contrário. É uma relação, sobretudo, profissional também. Porque o Flamengo quer um jogador do Cruzeiro, o Cruzeiro sabe que, tendo jogadores valorizados, propostas vão chegar, e o Flamengo enviou hoje, papel timbrado, documento oficial, 30 milhões de euros, ultrapassando um pouquinho 30 milhões de euros para ter o Caio Jorge. Porém, o Cruzeiro já recusou, já disse não, inclusive sentou à mesa com o Caio Jorge para trabalhar na renovação de contrato do jogador, para ele ter uma valorização salarial. Isso não é uma informação, mas pelo que eu entendi, Caio Jorge, o Flamengo te ofereceu o dobro para você topar a proposta deles de 4 anos? Tudo bem, vamos renovar seu contrato aqui, a gente vai igualar a quantia e fica tudo certo, beleza? Vai ser isso que vai acontecer. Inclusive, um dos empresários do Caio Jorge me garantiu: Vene, o Caio Jorge vai ficar no Cruzeiro. Já avisamos ao Flamengo, não vai ter negociação. O meu parceiro Samuel Venâncio, que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, trouxe a informação que o Caio Jorge vai renovar o contrato e eu confirmei. Ou seja, o Flamengo sabe agora, mais ainda, que o Caio Jorge não deixará o Cruzeiro. O Flamengo precisa olhar para outro nome. Porque o Caio Jorge, eu entendo a insistência, teve convicção, mas o Caio Jorge não vai sair do Cruzeiro. Isso já foi dito pelos empresários do atleta. Então, se ele não vai sair do Cruzeiro, o Flamengo tem que olhar para um outro jogador, um outro nome. O Flamengo precisa contratar um centroavante. Não pode ter apenas o Pedro à disposição. Primeiro,
o Pedro precisa olhar para o banco de reservas e ter alguém ali no cangote dele, sendo sombra dele, para criar essa competitividade sadia dentro do elenco. Segundo, o Pedro tem um histórico de lesão nos últimos meses que preocupa. Tanto é que no final da temporada passada, o Bruno Henrique, mesmo contra a vontade dele, estava fazendo a função de centroavante. Então o Flamengo precisa contratar um jogador para essa posição. Mas o Caio Jorge vai ficar no Cruzeiro, inclusive os empresários garantiram isso, 100%. O Caio Jorge fica no Cruzeiro. E por falar em interesse de jogador em se transferir para o Flamengo e dificuldade para tirar esse jogador do respectivo clube, tem um outro nome que também está na mesma situação. Só que nesse caso, o clube que esse jogador pertence está vivendo uma crise política e financeira muito grande. É o Marcos Antônio. Nós já trouxemos a informação para vocês com exclusividade que o Flamengo tenta a contratação dele, fez a proposta ao São Paulo. O São Paulo está dizendo que não quer fazer, ainda mais porque no dia 14, quarta-feira que vem, tem a votação do impeachment do atual presidente, então eles não querem tomar nenhuma decisão que possa repercutir de maneira extremamente negativa e acabar piorando a situação do atual presidente. Então, até o dia 14, nada será resolvido. Porém, o Flamengo já tem o ok do Marcos Antônio. O Marcos Antônio deu um ok para o Flamengo, dizendo que topa sim se transferir e agora aguarda o Flamengo entrar num acordo com o São Paulo. Os empresários do Marcos Antônio já se reuniram com o São Paulo, com o dirigente Rui Costa, dizendo, olha só, o jogador topa aí para o Flamengo, e aí, o que precisa ser feito, como é que vai ser essa situação. Porém, o São Paulo vai fazer um jogo duro absurdo, porque sabe que a torcida iria odiar se o Marcos Antônio deixasse o São Paulo nesse momento e fosse para o Flamengo. Porém, gente, repito, o São Paulo vive uma grave crise política e financeira. Não é nenhum absurdo o São Paulo vender o jogador para o Flamengo. O São Paulo não vai entrar na temporada brigando por títulos. O torcedor do São Paulo precisa entender. O clube vive uma crise financeira. Mas é um absurdo negociar o principal jogador de 2025 com o Flamengo. Absurdo por quê? Absurdo é ter um jogador e não ter condições de pagar. Isso é um absurdo. E o Flamengo já tem o ok do Marcos Antônio. Agora vai continuar insistindo. Diferentemente do que acontece no Cruzeiro, que o Cruzeiro, graças à SAF, vive um bom momento financeiro, o São Paulo não vive um bom momento financeiro. Vai chegar uma hora que vai ter que ceder. Eu acho que no caso do Marcos Antônio, o Flamengo vai acabar tendo sucesso. A chance é muito maior do que no caso do Caio Jorge, e desde o começo eu achei que o Caio Jorge seria muito difícil a contratação. Poderia até conseguir, mas o Flamengo ia ter que fazer um esforço financeiro muito grande. No caso do Marcos Antônio de São Paulo, o esforço financeiro vai ter que ser menor, até porque estamos falando de um jogador posição diferente, uma posição que para o mercado já é automaticamente mais desvalorizada, tanto é que ele foi comprado pelo São Paulo junto a Lazio por 4,5 milhões de euros por 80%, muito mais barato que o Caio Jorge, e além disso o São Paulo vive essa crise financeira. Então acho que vai ser até mais fácil a vida do Flamengo para ter a contratação desse jogador. Eu acho que o jogador vai forçar a saída. Quem sou eu para dizer isso? Não acho isso. Mas o jogador já demonstrou o desejo dele, sim, de se transferir ao Flamengo. Resta saber se o Flamengo vai conseguir a contratação desse atleta. Ah, o Flamengo não precisa de volante. Discordo e muito. Primeiro, o Saul vai passar por uma cirurgia, vai ficar 3 meses longe dos gramados. Segundo, o Jorginho, a gente sabe que vai ter que ter um controle de carga com ele, porque é um jogador de idade avançada. Terceiro, o Alan, que pode sair, inclusive, para o São Paulo por empréstimo, não é confiável. O Everton Araújo não é confiável. E o Pulgar, ele é confiável, mas a qualquer momento ele pode se machucar, como aconteceu na última temporada. Então o Flamengo tem que sim contratar o Marcos Antônio. Acho uma boa contratação, um jogador de altíssimo nível. E você, o que acha? Pode comentar à vontade, tamo junto e fui! E aí, seus banguelos? Gostaram do vídeo ou não gostaram, hein? Porque a movimentação tá frenética no Mengão, hein? E esse Marcos Antônio, meus amigos, bom de bola, viu? Cairia como uma luva nessa meiuca do malvadão. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Já ia me esquecendo. Deixa o like nesse vídeo aí. Relaxa que não é bumbum, tá? Aqui pode dar like à vontade, sem medo de ser feliz.
É bom demais quando dá pra nós aqui. A gente fica contente, fica feliz, fica até emocionado. Ha, 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 ha. Então faz o seguinte. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos que a gente solta por aqui, fechou? Então é isso, crocodilo! Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo! Um grande abraço! Valeu, fui!